Muito bem, senhores. Então, a nossa aula de hoje é sobre direito constitucional, nacionalidade, tá? Apenas 2 artigos da Constituição, mas que se vier na prova aí, na sua questão, nós não vamos errar, não é verdade? Então, a respeito de nacionalidade, o que a gente vai aprender hoje, né? Quais são as formas de se adquirir a nacionalidade, tá? Então, nacionalidade, nós temos 2 espécies: a nacionalidade originária e a nacionalidade secundária. A nacionalidade originária, ela ocorre no momento do nosso nascimento, e a secundária, ela é adquirida posterior ao nascimento. E, na maioria das vezes, dos casos, necessita aí, né, da manifestação da vontade. É assim que é a regra aqui no Brasil. Precisa da manifestação da vontade, no caso da naturalização, né, que aí vai ser a nacionalidade adquirida, ok? De início. E a nacionalidade, o que é a nacionalidade? Ela é um vínculo que o indivíduo tem com um determinado Estado. Um vínculo jurídico, um vínculo político, tá? Determinado território, determinado Estado. Então, é um direito também fundamental, por isso que está ali, né, no título dos direitos fundamentais, nacionalidade. Quando você tem uma nacionalidade, logo você adquire, dentro desse vínculo, obrigações para com aquele Estado e também você adquire direitos, né? Por exemplo, o brasileiro, ele não é extraditado, né? É um direito do brasileiro, mas ele tem a obrigação de servir no serviço militar, né? Então, ele não escolheu isso, não está na sua vontade. Nasceu aqui no território, é declarado brasileiro, já vem com esses vínculos aí, com direitos e obrigações, tá bom? Ah, mas eu não queria... Aí foi o que aconteceu, é Brasil. E tem muitos, né, que se tornam brasileiros também, que a gente vai ver aqui, que a Constituição, quais são as regras constitucionais para isso, tá bom? Muito bem, vou agora apresentar os slides, tá? Para que a gente possa detalhar esse assunto, que é breve, né? Mas antes disso, falar também o que a gente vai aprender além disso hoje é também a perda da nacionalidade. Ao final, a gente vai ver ali a respeito da perda da nacionalidade, ok? Então, vamos lá. E também trouxe aqui as 10 questões para que a gente possa praticar. Muito bem, olha aí. Já pegaram a sua água, né? O item aí do edital. Olha aí para os senhores. Item 5.54, lá do anexo 1 do edital de Marituba, tá? Você vai lá, tá lá o item nacionalidade. Para quem está chegando agora, a gente começou o direito constitucional pela nacionalidade, porque a gente já estava vindo aí, estudando e vendo o conteúdo de direito constitucional. Vamos ver novamente a Marituba? Vamos ver novamente. Mas para que você tenha acesso logo a todo o conteúdo que está no edital, eu estou partindo daqui de nacionalidade, vendo aquilo que nós não vimos nesses últimos 3 meses. Ok? Para a gente avançar no conteúdo o mais rápido possível. E a gente possa fazer o ciclo dessas disciplinas. Então, como você pode observar, aí tem 5.54 lá do anexo, você pode conferir. Guarda Municipal de Marituba, primeiro concurso, importante, colocaram 60 vagas, pode chamar mais? Pode. Vão chamar quantos? 180, né? 3 vezes aí o número de vagas ofertadas, ok? Podem chamar mais para preencher as vagas também. Vamos ver aí. Então, vamos lá, senhores. Nacionalidade, eu falei aqui no início que nós temos a nacionalidade originária e a nacionalidade secundária. E aqui na nacionalidade originária,
A nacionalidade originária é um vínculo jurídico e político que liga uma pessoa a um Estado. É o que determina a qual país o indivíduo pertence, conferindo-lhe um conjunto, né, de quê? De direitos e também de obrigações. Ok? Específico desde o momento do seu nascimento, já que nós estamos falando aqui da nacionalidade originária. E aí nós temos dois critérios: o jus solis e o que vem a ser o jus solis. Está ligado ao quê? É um critério territorial, tá? Critério territorial. O critério do jus soli, do latim direito do solo, é um princípio jurídico pelo qual a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo local onde ela nasceu. Em outras palavras, se o indivíduo nasce no território de determinado país que adota o jus solis, ele automaticamente adquire a nacionalidade desse país. Beleza. E nós temos aqui, ó, o jus sanguinis, né, que é o sangue, a família que você pertence, tá? É o outro critério. Então aqui a gente está vendo nacionalidade originária, dois critérios. Nós temos o jus solis, critério territorial, e o jus sanguinis. O que nós percebemos durante a história? Que jus solis, né, está relacionado principalmente aos países que foram colônias. Então, eles utilizam o jus solis. E os países que foram colonizadores, o critério jus sanguíneo é bastante forte, que é referente à família, tá? Em latim significa direito de sangue. É um princípio jurídico pelo qual a nacionalidade de uma pessoa é determinada pela nacionalidade de seus pais. Independente do local de nascimento, tá? Independe aí do local de nascimento. E aqui, ó, independe da nacionalidade de seus pais, tá? Ok? São os dois critérios. E aqui no Brasil? Qual é o critério que é utilizado? Tá? Esses critérios aí. Aqui no Brasil, o critério que é utilizado, senhores, é o jus solis. A regra aqui é o jus solis. Temperado. Meu professor, temperado? Temperado. Mitigado, né? Porque ele não é 100% jus solis, porque ele admite exceções, tá? A regra, quando nós formos olhar a Constituição Federal, você vai perceber que ela admite exceções. Por isso que ele é o jus solis temperado, tá? Ok? Muito bem. Olha lá. O que significa o jus solis temperado? Foi o que a gente já iniciou aqui. Significa que qual é a regra geral? É que toda pessoa nascida no território brasileiro é considerada brasileira nata. E aí é outro termo aqui. Brasileiro nato faz parte do quê? Da nacionalidade originária, tá? Então, quem é brasileiro nato? Nasceu no território. Independente da nacionalidade dos seus pais. Mas há o quê? Exceção. Há exceção. Então, a regra geral, aqui no Brasil, jus solis,
nascido no Brasil, são brasileiros natos. Exceção, filho de pais. Um exemplo aqui. Tá? É só um exemplo. Porque quando nós formos para a Constituição, para a letra da Constituição, você vai perceber que há outras exceções. Filhos de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país não são considerados brasileiros natos. Então, por exemplo, o pessoal lá do consulado americano que estiver aqui vai ficar aqui por 5 anos, tiveram filhos, veio um casal lá dos Estados Unidos, tiveram filhos aqui, um casal francês de diplomata, tiveram filhos aqui. Essa criança que nasceu aqui vai ser brasileiro? Não, não vai, tá? Por causa dessa exceção aqui, estão a serviço do país. Não estão passeando, não estão porque querem, está a serviço do país. Então, vamos lá. Olha lá o que diz a Constituição, artigo 12. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ó, essa daqui é a regra. Tá? Aí aqui, ó, desde que estejam a serviço do seu país, esses estrangeiros aqui, ó, é a exceção. E aí faz do nosso juiz solis ele ser temperado. Aí vem aqui a linha B. Quem é brasileiro nato? Os nascidos no estrangeiro, aí é outra exceção, ó, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o contrário, o inverso vale aí também. Assim como quem vem de fora tem filho aqui que está a serviço do seu país não é considerado brasileiro, é considerado brasileiro quem está lá fora representando o país a serviço do Brasil, teve filho lá, essa criança vai ser considerada brasileira nata, tá? Porque as pessoas estavam servindo o país aí. A linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Muito bem. Olha aqui o que a linha C coloca. Esses brasileiros tiveram filho, o casal teve o filho lá no estrangeiro, lá na França, tá? Não estavam de serviço. Inclusive, eles, a partir daí, começaram a morar na França. Acharam melhor a França do que o Brasil e começaram a morar lá. Tiveram a criança lá. Essa criança, ela cresceu, retornou para o Brasil e depois dos 18 anos de idade, optou pela nacionalidade brasileira. É brasileiro nato? Sim ou não? É brasileiro nato? É brasileiro nato, tá? Tá aqui. A qualquer tempo. A maioridade não, eu sou brasileiro. Pronto. Ele optou por isso daí. Ah, mas só que lá tinha o consulado brasileiro lá na França. E essa criança foi registrada lá no consulado. Repartição competente. É brasileiro? É brasileiro nato, tá? Muito bem. É o que fala a Constituição. Vamos seguindo. E aí nós temos a nacionalidade secundária. Vimos as regras da originária, agora vamos ver as regras da secundária. Vamos lá. Então, a nacionalidade secundária adquirida é um vínculo jurídico-político que se estabelece entre um indivíduo e um Estado. Né? É o vínculo. Por meio de um ato de vontade, tá? Secundária. Posterior ao nascimento, seguindo os procedimentos legais de naturalização. Tá? Seguindo os procedimentos legais de naturalização. Muito bem.
Perceba que aqui, ó, é ato da vontade. É assim que funciona onde? A secundária, aqui no Brasil, tá? Atualmente. Então, vamos lá. Naturalização, aí nós temos as espécies de naturalização, né? Aí ele colocou aqui, ó, tipos de naturalização. Tácita. O que é a naturalização tácita? É aquela que ocorre em silêncio. A naturalização tácita é uma forma de aquisição de nacionalidade que ocorre sem a necessidade de manifestação expressa. Ou seja, não precisa ninguém falar. De vontade. Por parte do estrangeiro. Essa daí é a tácita. Você percebe logo que aqui no Brasil não é assim. Tem que manifestar a vontade. Então, aqui no Brasil, é a expressa. Ó, naturalização expressa é utilizada para se referir às formas de aquisição da nacionalidade brasileira por uma naturalização que exige o quê? Manifestação. Formal e inequívoca de vontade de um estrangeiro em se tornar brasileiro. Aqui, quando vier na questão, não tem tácita, é expressa, tá? A gente não admite a tácita. Já teve a tácita no Brasil? Já teve. Tá? A Constituição de 1891, quando teve a mudança de sistema de governo, aí foi dado um prazo aí para quem não queria se declarar brasileiro. Aí era quem não se utilizasse desse momento e dissesse, não, eu quero continuar sendo estrangeiro, ia ser considerado brasileiro. Tá? Já ocorreu historicamente a tácita aqui. Mas hoje, o que está valendo para nós na Constituição? A expressa. Tá? E aí você já grava que nacionalidade secundária precisa da vontade, manifestação da vontade. Beleza. Vamos lá para o inciso segundo agora. Naturalizados. Vamos aprender aqui o que a Constituição fala sobre os naturalizados. Nacionalidade secundária. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários, né, de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá? Então, como é que vai adquirir essa nacionalidade? Tem que observar a lei. Aqui ele está colocando para você na linha A. Quem são os naturalizados? Os que, na forma da lei, então quer dizer que tem uma lei que vai disciplinar essa aquisição esse processo de naturalização, né? A nacionalidade, tá? Adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas, aí no caso dos originários de língua portuguesa, é só 1 ano. A gente já está colocando aqui, ó. Os países que falam língua portuguesa, é só 1 ano. Esse é o limite. E tem aqueles na forma da lei, tá? Então, que tipo de naturalização é essa daí? É a naturalização ordinária, e ela está disciplinada lá no artigo 65 da Lei de Imigração. Tá? Muito bem. Então, a Lei de Imigração que vai tratar aí desse assunto da linha A. E ela vai trazer também a naturalização especial, lá no seu artigo 68, que são de pessoas que trabalham a serviço do país aqui, só que trabalham há mais de 10 anos, há 10 anos, 5 anos, no caso do brasileiro, lá fora, ele vai tratar desse assunto, trabalhar 5 anos, e daqui, quem é estrangeiro que trabalha aqui dentro por 10 anos, também vai poder ter direito de se naturalizar. Aí tem as regras da lei, eu não vou colocar aqui, para não misturar, tá? Porque a nossa aula é de direito constitucional e não da lei de imigração. E você precisa, no edital, saber as regras da Constituição. Então, você tem que saber, a linha A fala da lei, a lei que trata desse assunto é a Lei 13.445 de 2017. Beleza. Que vai regulamentar isso aí. A ordinária e a especial. E como você já vê na linha A,
que os países de língua portuguesa tem um critério aqui, ó, de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, tá? Ela também vai tratar essa lei da naturalização provisória, isso é só para que você saiba, que colocar aqui, ó, na forma da lei, que são esses imigrantes que chegam no país com crianças pequenas, vocês já viram por aí pelas ruas aqui da cidade, né? Principalmente aqui da Venezuela e tal. Essas crianças, como é que fica a situação dela? Aí a naturalização provisória. Crianças e adolescentes, para que elas tenham acesso a toda a cobertura que o Estado pode oferecer. Aí, naturalização provisória. Se elas chegam na idade adulta, aqui, na maioridade, elas podem optar por ser brasileiros definitivamente, tá bom? É isso que a lei vai tratar lá, desse processo de naturalização. Aqui, como eu falei para vocês, ó, os países de língua portuguesa, tá aqui, ó. É 1 ano a regra, é 1 ano. Ininterrupto e idoneidade moral, é que vai cobrar a lei para eles. A Constituição já falou. Aí nós temos, na linha B, a naturalização extraordinária, fiz questão de pintar aqui com esse marronzinho, aos originários de países de língua portuguesa também. Deixa eu só arriscar essa informação bem aqui, que não é verdadeira. Eu vou fazendo ao vivo aqui, tá? Que acabou saindo no Ctrl+C. Isso aqui é qualquer país estrangeiro. Tá? Vou deixar só ela aí. Para não confundir, tá? Então, a naturalização extraordinária é a linha B aqui. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ó, de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ok? Isso aí é para qualquer estrangeiro. Essa daí, qual é o nome dela? A naturalização extraordinária está expressa aí na Constituição, na linha B. Parágrafo 1º apresenta uma regra só para os nossos colonizadores, para os portugueses, com residência permanente no país, se houver reciprocidade. Então, essa aqui que é a palavra-chave, tá? Em favor dos brasileiros. É também uma naturalização ordinária, só que com essa regrinha aqui especial para portugueses. Serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo casos previstos nessa Constituição. Então, os portugueses, há essa questão da reciprocidade aí. Tá? Serão considerados brasileiros. Se tiverem a residência permanente no país. Só isso aí. Muito bem. Aí o que eu quero que vocês entendam é que há essa diferença de países de língua portuguesa e para Portugal. Para os portugueses, né? São regras diferentes para eles. Vamos ficar atentos nisso aí. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Tá? São previstos de brasileiro nato os cargos. Então, vou colocar logo aqui para vocês, olha. Não pode ter o quê? Distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Essa é a regra. Não pode ter distinção, ok? Mas a Constituição ela prevê algumas distinções. Uma delas é alguns cargos aqui, em razão da segurança nacional, só o brasileiro nato pode assumir. Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, tá? MP3Com, muito bom esse mnemônio aí, né? O MP3Com. Eu tava me esquecendo, só me levava MP3. Quando eu tava preparando a aula aqui, e eu tava me esquecendo desse com aí, muito bem. É o mnemônio, né? Que são 3 presidentes e o ministro aqui, ó, do Supremo Tribunal Federal. MP3,
com carreira diplomática, oficiais e o ministro de Estado de Defesa. Muito bem, obrigado aí. Então, é MP3 com. Não esqueça. Ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Beleza. Qual é a regra? Não tratar de forma diferente, naturalizado e inatos. Mas a gente vê que a Constituição ela traz algumas especificações. Cargos, em razão da defesa nacional, segurança nacional. E aqui nós temos o artigo 222 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional de 2002, que fala o seguinte: a propriedade de empresa jornalística, radiodifusão sonora e de sons e imagem é privativa de brasileiros natos ou naturalizado há 10 anos. Então, o naturalizado pode ser dono dessas empresas jornalísticas e de radiodifusão? Pode, mas se ele for há mais de 10 anos naturalizado. É o que a Constituição traz. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede no país. Tranquilo? Beleza. Então, é aí uma diferença, uma distinçãozinha. E a outra questão aqui, ó, há também uma diferença no que diz respeito à extradição. Então, a gente sabe que, por crime comum praticado antes da naturalização, ele pode ser extraditado ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito e entorpecente de drogas afins, também pode ser extraditado esse naturalizado, tá? Antes ou depois da naturalização com relação a drogas aí. Tá bom? Então, a gente percebe essa diferenciação que a Constituição traz. E ela mesma fala aqui, ó, previstos nessa Constituição. Então, são esses aqui. Ok? Perda da nacionalidade. Então, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada a processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Tá bom? Então, tá aí. É possível aquele que já tem, já se naturalizou brasileiro, perder a nacionalidade. 2. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade. Sou brasileiro, não quero mais ser brasileiro. Perante a autoridade brasileira competente. Então, ressalvadas as situações que acarretem a apatridia. Essa palavra aqui nem o Word reconhece como correta aqui, mas é do apátrida, tá? Quem é o apátrida? É aquele que não tem nacionalidade. É um direito fundamental, é direito humano, mas acredite, ainda tem país que não foi evoluído o suficiente. Então, se é determinada etnia, se é determinado povo, não tem nacionalidade, não é reconhecida dentro do Estado. E aí, como é que vai ter acesso aos direitos? Né? Acontece isso aí. Infelizmente, ainda tem. E o Brasil, para evitar que não tenha essa questão de nenhum brasileiro cair nessa questão de ficar sem pátria, em 2023, a Constituição foi emendada, que o brasileiro ele pode pedir para não ser mais brasileiro, mas tem que verificar se ele não vai ficar nessa condição. Porque se ele for ficar nessa condição, ele vai continuar sendo brasileiro. Tá? Não vai ficar sem pátria, não. Muito bem, vamos seguindo. Estamos chegando ao fim. Aula rápida hoje, senhores. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º, parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Então, eu pedi, agora eu quero ser brasileiro de novo. Não tem problema. Tá? Isso aí, olha, 2023. Tá? A língua portuguesa é idioma oficial da República Federativa do Brasil. Todo mundo aqui fala português. E são símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. E os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Ok, essa é a aula de hoje. Nacionalidade,